E aí, galera, olha só, hoje eu quero falar isso com vocês, é, porque eu acho que todo mundo, né, que pratica corrida de uma certa forma é impressionado um pouco ou em um determinado momento do ciclo acaba tomando decisões ou se limitando em alguns aspectos por causa disso, por causa do peso. Então, o que eu quero aqui é poder trazer para vocês algo que eu separei, alguns tópicos que eu separei, pensando, eu estava refletindo sobre isso aqui, conversando com um atleta, e eu acabei anotando esses tópicos aqui e pensei, cara, por que não gravar um vídeo aqui explicando isso pro pessoal? Falando um pouco sobre isso, sobre essa vertente, né, de perda de peso e de ficar tão impressionado, assim, com isso. Mesmo, e a gente não pode desconsiderar, o efeito, talvez dos últimos um ano e meio aí, do efeito do atleta híbrido, né? Que é o atleta que está buscando manter o corpo mais padrão, esteticamente falando, e não baixar tanto o peso assim, né? Não ficar com aquele perfil mais slim ali do corredor de maratona e ultra, etc, tá? Passar no avião. Então é o seguinte, por que virou essa obsessão, assim, essa coisa de que eu tenho que baixar peso, eu tenho que perder peso, né? Ficar impressionado com a questão do peso. Aquela coisa do quanto mais leve, melhor, né? Quanto mais leve, mais rápido, quanto mais leve, menos lesão. Algo que existe, sim, uma correlação, mas também não é exclusiva do peso corporal, né? Então, a partir desse ponto, tá? E dessa comparação e dessa influência social, estética ali, aplicativos que vão destacar ali o seu peso, o seu pace e tudo mais. Então a gente acabou tendo essa essa visão exagerada, né? Essa busca exagerada pela perda de peso. E assim, o peso ele realmente influencia? Sim. Existe uma relação peso-potência, peso e gasto energético, peso e economia de corrida, que vai favorecer algumas pessoas em detrimento de outras ali se conseguirem baixar peso. Mas essa perda de peso acontecendo fora do contexto legal, fora de uma situação ou de uma estratégia eficiente, pode, como acontece com muitas pessoas, desencadear diversos problemas. Não só estruturais, como eu estou falando, de lesão ou algo assim, mas também comportamentais, trazendo aquele efeito sanfona pós-prova, aquele comportamento hedônico, né? O hedônico vem da busca pelo prazer. Eu fui privado de comer assim, eu fui privado de fazer isso, então agora que eu não tenho mais prova, eu vou me libertar e comer como eu quero, né? Então, essa onda de comportamento alimentar e efeito sanfona no longo prazo, ela também não é saudável. Então a gente precisa encontrar mais um ponto de regularidade aqui, certo? De entender que a perda de peso ela precisa acontecer e pode acontecer, mas não necessariamente, por exemplo, o ciclo inteiro. A gente pode ter momentos para isso. Momentos para fazer esse déficit sem ser algo que agrida o teu corpo a nível de imunidade, de lesão. Às vezes você está tendo muitas dores, muitas inflamações e não sabe de onde vem. Mas geralmente é por esse baixo consumo de calorias com medo de engordar. Você comer pouco com medo de engordar não corrobora com os objetivos de que eu quero correr mais rápido, eu quero ser mais forte, eu quero correr melhor. Quando você vai precisar comer mais inclusive carboidratos. Então a gente precisa olhar pelo cenário do que realmente importa para correr bem. O que me importa para eu correr bem? Porque meu sono tá ok, meu treinamento tá ok, minha rotina de treino, né? Meu estoque de energia tá bacana também. Eu tô conseguindo ter regularidade nos meus treinos. E eu acho que esse talvez seja ele numa hierarquia, pouca coisa ganha da regularidade, sabe? Eu não consigo lembrar de nada assim, mas eu acho que pouca coisa ganha da regularidade. Cara, sem regularidade não vai. Para tudo, né? Tipo, você vai fazer um concurso, por exemplo, não dá para você, eu vou estudar só um longão no sábado.
Vou estudar 5 horas no sábado. Na semana eu faço ali um estudozinho de 20 minutos, meia hora, ou 2 e pronto. Não dá, você vai ter que se dedicar mais para aumentar as chances de passar assim com a nossa evolução na corrida, nossa evolução na composição corporal, tá? Então, assim, não treine com fome. Não corte excessivamente carboidratos com a intenção de emagrecer. Sabe, assim, prioriza mais a tua hidratação, a manutenção de performance, sabe? Então, assim, correr bem, se sentir bem ali no treino, se sentir bem correndo, é multifatorial. E sendo multifatorial, esses fatores isolados, eles têm sua importância, mas a gente precisa olhar dentro desse contexto, até onde o peso, ele é quem está exercendo o fator crucial para você evoluir. Às vezes não é. E às vezes você está numa situação de rotina de vida, de rotina de trabalho, sabe? De aquisição de comida, de alimentos, etc. Que, cara, não vai caber fazer um déficit calórico muito pesado para baixar peso, para perder peso. Você está perto de prova, por exemplo, e não dá, tipo, agora eu estou perto de prova. Tem a maratona para fazer, já já. Então não dá para eu ficar muito impressionado. Por exemplo, estou com 78 mais ou menos. Dias atrás aqui eu bati 76. E eu me peso diariamente. E aí a tendência é a mente ficar naquela, eita, caraca, foram 2 quilos, fui para 78, deixa eu parar de comer isso aqui, deixa eu baixar isso aqui e voltar para 76. Não, eu tô me sentindo bem, o ritmo tá encaixado, o treino tá ok, eu não vou melhorar substancialmente se eu desinchar esses 1,5 kg aí, 2 quilos. E como é o efeito disso no médio prazo, né? Se eu ficar com 76 fixos ali por 5, 7, 8 dias, como isso vai repercutir na minha fome, no meu estresse, no meu humor, no meu sono, na minha performance? Então a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre essa questão do peso para não cair nessas armadilhas, beleza? Então, se você está perdido com isso, você não sabe, inclusive, como gerenciar as quantidades, porções, tipo de alimentos, a minha consultoria nutricional está aberta, tá bom? Basta você clicar aí no link da descrição ou acessar o link aqui na bio do YouTube, que aí eu vou te orientar de forma individualizada com isso, tá? Se inscreve no canal, eu vou estar sempre postando aqui alguns conteúdos bem legais sobre nutrição e corrida. Lembra de dar um joinha aí, clica aí em curtir, tá bom? Para dar uma força aí e vamos embora. Valeu!